Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do GRC Fora da Caixa. E nas histórias da vida, dos presentes que a gente recebe, uma amiga me indicou um curso sobre liderança feminina. Fui eu fazer esse curso e conheci a história maravilhosa de uma pessoa que eu trouxe para conversar com vocês agora. Ela tem ideias fantásticas sobre como trazer diversidade e inclusão para uma governança eficaz, para uma gestão de riscos proativa e para um compliance verdadeiro. Carolina Ignarra, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui presente com a gente. Obrigada, Lu. Obrigada também a todos que estão aqui para nos assistir e nos ouvir. Para começar, então, vamos lá. Temos o padrão aqui, se apresenta, conta quem você é e o que você faz. Bom, muito bem. Eu quero gentilmente pedir desculpas para o público que minha voz está rouca. Eu sou uma pessoa que tem o trabalho como um dos principais alicerces da minha vida, assim. Eu acho que eu tive a oportunidade de, aos 22 anos, descobrir a importância do trabalho na minha vida. E tudo isso porque eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu sofri um acidente de moto, eu tinha 22 anos, tinha me formado, estava recém-formada em educação física e, curiosamente, eu já estava envolvida no mundo corporativo, eu dava aulas de ginástica laboral e já tinha escolhido o mundo do trabalho, o mundo das empresas como a área que eu seguiria, porque eu estava, de fato, muito encontrada ali, né, nos segmentos da educação física com esse mundo corporativo. Veio o acidente, pensei que eu tivesse que parar de trabalhar e eu tive a oportunidade, eu digo que é um grande privilégio da minha vida, de receber a oportunidade de voltar ao trabalho 3 meses depois do meu acidente. Bem rápido. Não é? Deu tempo de chorar, eu já estava trabalhando de novo. Eu falo que o trabalho me cobra, me desafia, mas também me recompensa. Eu acho que a grande recompensa é a gente saber que a gente é importante, que o que a gente pensa, o que a gente realiza, o que a gente entrega, faz a diferença. Bom, e aí assim, eu voltei para as empresas, voltei a dar aula, e isso foi em 2001. Hoje eu tenho 46 anos, sou uma mulher cadeirante. Vou também contar um pouquinho mais de mim, porque nem todo mundo está me vendo. Sou uma mulher branca, de cabelos de tamanho médio, liso, mais bagunçado, e uso cadeira de rodas. E hoje aos 46, então eu fiquei 22 anos andando e quase 24 de rodas. Eu gasto mais pneu de cadeira do que sola de sapato nessa vida. Foi muito recente, né, assim, muito jovem a deficiência, e por estar no mundo corporativo eu fiquei sabendo da lei de cotas e porque as empresas queriam me contratar. Eu estava dando aula de laboral, vim o RH. Você não quer trabalhar aqui? Tem vaga de recepcionista, telefonista, secretária. Eram ótimas oportunidades, mas muito desconectadas do meu perfil. E eu falava, por que você quer me contratar? Ah, porque tem lei. Eu achava estranho isso. Aí eu falava, tá bom, por que existe lei? Porque para o meu lugar de privilégio, pense, trabalho batendo na porta da minha casa. Eu já estava formada, então não passei por falta de acessibilidade ou por exclusão na formação. A saúde estava muito bem contemplada, eu tinha plano de saúde, eu fiz a cirurgia, o tratamento em ótimos hospitais, e a minha família é super estruturada, não é uma família com grana, mas é uma família estruturada. Então, com essa estrutura social, né, eu falo que são os 4 pilares essenciais da vida: família, saúde, educação e trabalho, eu sou muito privilegiada. Então, eu não entendia por que existia a lei. Quando eu fui entender, eu falei, opa, acho que desse meu lugar de privilégio, eu posso apoiar as empresas e dizer a elas que faça como fizeram comigo, olhe para o perfil e não para a cota. E assim eu empreendi. Eu tenho uma consultoria chamada Talento Incluir, que há 17 anos já incluiu mais de 9 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em 650 grandes empresas no Brasil, com algumas experiências fora do Brasil, inclusive. Mas o nosso foco é o Brasil, o nosso propósito é promover a dignidade da pessoa com deficiência por meio da empregabilidade, esse é o nosso propósito. E, resumidamente, profissionalmente, além de ter me formado na área de educação física, eu estudo comportamento humano, me especializei, fiz uma pós em psicologia de grupos, e é o que eu mais gosto de fazer, é entender socialmente como é que a gente evolui. E sou mãe da Clara, falo que essa parte é a melhor parte de mim. A minha filha tem 19 anos.
Muito bom. É uma história assim, Carol, é incrível porque eu já sabia e eu ouvindo ela, de novo, eu fico pensando, cara, que orgulho, que mulher, sabe? Poxa, parabéns por essa trajetória mesmo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar, é, sobre uma dor que no mundo corporativo, as áreas de RH, que são áreas que você talvez tenha mais contato, até pelo processo de empregabilidade, e as áreas de GRC, de uma certa forma, sofrem de uma dor comum, que é a sensação de estarem desconectadas ou longe do negócio, né? E eu acho que um dos propósitos do GRC Fora da Caixa é trabalhar a forma de pensar e a forma de comunicar os temas de GRC exatamente para se aproximar do negócio. Quais são os caminhos que você trabalha também para se aproximar do negócio? É uma preocupação que você tem? É algo que você também sente e que, de alguma forma, trabalha para melhorar também? Sim, Lu. Olha, a empresa é um organismo, né? Eu falo que se a gente pudesse colocar a empresa como se fosse um corpo humano, a gente ia perceber que um órgão depende do outro, né? Existe uma interdependência das áreas. E na inclusão sempre foi assim, de fato, a RH é o nosso principal canal que abre as oportunidades para a gente fazer negócio, mas como o meu negócio é incluir, eu gosto sempre de direcionar para esse caminho, né? Porque precisa cumprir cota, precisa contratar gente, geralmente dentro da RH é na área de talent, na área de recrutamento que a gente é acionada. E aí já existe o primeiro momento que é dizer, olha, não é uma responsabilidade da recrutadora, tá? É uma responsabilidade do RH e dentro das sub-áreas da RH, cada área com a sua responsa. Quem treina tem que desenvolver, quem faz o contrato, o DP que faz a parte burocrática também precisa entender que uma pessoa cega assina, que precisa entender uma série de questões. E depois tem todas as outras áreas fazendo parte disso, né? Então, quando a gente pensa lá no comecinho, envolver todo o RH, na sequência RH, vamos envolver todas as áreas. Todo mundo tem tudo a ver com isso. Quando não tem acessibilidade arquitetônica, a responsa é de infraestrutura. Quando não tem acessibilidade tecnológica, a responsa é de TI. E quando não tem metodológica, e aí, por exemplo, numa avaliação de desempenho, se o método de avaliar o ser humano, ele não está desenvolvido para avaliar uma pessoa surda, aquela pessoa surda nunca será avaliada de uma forma justa, como se ela fosse uma pessoa ouvinte, né? Então, existem, na inclusão da pessoa com deficiência, uma necessidade de toda a organização fazer parte. E compliance, governança e riscos tem que estar fazendo parte de tudo isso. Assim, hoje, lá no comecinho, quando a gente estava começando a incluir pessoas com deficiência, eu vou lembrar vocês que a lei de cotas tem 34 anos, vai fazer esse ano 34 anos, mas que na ativa mesmo com fiscalização, desde 2004. Então, a gente tem aí 22 anos de lei de cotas ativa. Aí a gente tem o começo de tudo, que ainda não tinha muita gente com deficiência circulando, então a empresa estava com uma imaturidade. Hoje eu falo, cara, como é que a gente pode ter uma área de compliance dizendo que é uma ouvidoria, que ouve as denúncias de opressões, se as pessoas que trabalham em governança, que estão dirigindo essa área, nem sabem que existe capacitismo. E capacitismo é a opressão relacionada à pessoa com deficiência. Tampouco vão conseguir ouvir uma história de capacitismo e interpretá-la dessa forma. Identificar que isso é capacitismo, né? Então, não tem como a gente falar assim, e aí a pessoa com deficiência tem um prejuízo enorme na carreira. Os indicadores mostram 63% das pessoas com deficiência que trabalham nunca foram promovidas. Esse dado me chocou, eu vi num artigo que você trouxe, que realmente, né, explica primeiro, antes da gente entrar nessa questão do capacitismo, o que é para as pessoas, que eu acho que é importante a gente estar todo mundo na mesma página do que é o capacitismo. Capacitismo é um nome novo de um comportamento que sempre existiu desde que homem é homem. E não é tão novo assim, tá? Aqui no Brasil, a gente começou a usar a palavra capacitismo em 2015,
muito por meio das redes sociais. A gente fala que veio a partir do ativismo dos jovens que começaram a botar suas caras nas redes sociais, e eu sou eternamente grata à santa da internet, porque, cara, como a rede social deu uma visibilidade para a pessoa com deficiência se mostrar com o corpo torto, do jeito que ela é, e ganhar seguidor, e ganhar influência, e você fala, cara, que maravilhoso, né, que a gente tem, a partir daí, uma mudança, inclusive, na imagem da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Agora, quando elas começaram a trazer capacitismo, era muito no ativismo e inspirado no ableism, que é um termo usado nos Estados Unidos e Canadá, que já entendeu que preconceito direcionado à pessoa com deficiência tem nome. Não é preconceito. Preconceito é amplo. Preconceito é até minimizado quando a gente entende que é ter um conceito sem ter conhecimento. A gente parece, eu não sabia mesmo, tá tudo bem. Dar nome é dizer para a sociedade, isso existe, você tem que conhecer. Só quando você conhece, você tem chance de evitar, né? E ele vem de uma origem tão ingênua, assim, duvidar da capacidade da pessoa, porque eu não me vejo na condição dela. Vamos pensar juntas. Será que você consegue fritar um ovo de olhos fechados? Eu não conseguiria... Bom, não vou nem falar sobre cozinha. Eu não conseguiria nem de olho aberto. Eu tô com você. Nem de olho aberto. Eu tô junto. Mas como a gente duvida da capacidade da gente fritar ovo de olho fechado, a gente duvida da capacidade de uma pessoa cega cozinhar. Claro. E vem nessa ingenuidade, sabe? Poxa, eu não me vejo como a Carol na cadeira, dirigindo, tendo uma filha, tendo uma empresa. Se eu estivesse na cadeira, acho que eu não conseguiria tudo isso. É claro que a gente acha que não conseguiria, porque a gente não vive aquilo. Uhum. Se eu ou você fôssemos pessoas cegas, a gente teria treinado para fritar um ovo, a gente conseguiria fritar um ovo. Você sabe que eu passei por uma situação uma vez no trabalho, que a gente estava implementando um sistema e a parte de atendimento, vamos dizer assim, técnico desse sistema, era por intermédio de um profissional que a gente tinha que mandar para ele as demandas, ele falava com a consultora externa e passava para a gente, e sempre tinha que passar por ele, a gente conversava, explicava para ele o que precisava, e numa dessas solicitações, ele identificou um erro. Na verdade, ele identificou uma coisa que poderia ser melhor e poderia estar mais claro para evitar erro. Certamente, e ele identificou muito bem, ia dar erro. As pessoas iam fazer errado colocando o sistema com aquela descrição. E aí ele me mandou a dica dele, e ele conseguiu fazer a entrega dessa melhoria num prazo rápido para a gente poder fazer o sistema rodar. E a gente tinha na empresa um canal que chamava... O canal era de agradecimentos, obrigados, enfim. E todo mundo, quando acontecia alguma coisa, a gente ia nesse canal, alguma coisa boa, que alguém tinha ajudado, principalmente em outras áreas, né? Que é essa interdependência do corpo humano, que eu achei muito boa a analogia. A gente ia nesse canal e falava o que tinha acontecido e colocava lá um thanks para essa pessoa. E eu fui lá e... Poxa, fulano de tal identificou o erro, conseguiu ajudar, corrigiu, falou com a consultora externa e trouxe a melhoria em tempo recorde. Ele me mandou uma mensagem no privado e ele falou, mas assim, num nível de agradecimento, e ele falou pra mim, você não faz ideia do quão importante pra mim isso foi, sendo uma pessoa com deficiência. Foi esse momento, Carol, que eu descobri que ele era uma pessoa com deficiência visual. E eu, muito provavelmente, nessa ideia do ninguém é 100% vilão e ninguém é 100% Sim. herói, eu, muito provavelmente, se eu soubesse que ele tinha a deficiência visual, existia uma chance grande de eu ter exatamente essa interpretação de achar que ele não ia ser capaz de fazer uma entrega tão rápida. Sim. Que é isso que você está trazendo do capacitismo. É isso, assim, e é baseado nas crenças. Quando a gente era criança, uma pessoa com deficiência passou. Aí a gente falou, papai, por que o moço anda daquele jeito? E o papai e a mamãe responderam, não olha, não comenta. Percebe onde está a crença? A pessoa com deficiência é um assunto silenciado. Tabu, assim, não é pra falar, não é pra... E graças a, igual você falou, amei a internet, agora tudo se fala, né? E é tão interessante, assim, porque aqui, inclusive eu, resisti, falei, ai, que besteira, tem nome, isso é coisa dos ativistas, imagina. No começo eu resisti, depois eu fui entender, sou até autora de um livro hoje chamado Manual Anticapacitista. Uma validação hoje, não só da palavra, do termo, mas também de
assim como o meu livro, outros livros dando nome a esse comportamento e conceitualizando esse comportamento. Porém, eu estive recentemente em 2 congressos ibero-americanos com alguns países da América Latina, Madrid, Portugal, e ainda está sendo muito resistido nessas outras culturas todas, sem exceção, a existência do capacitismo. É um mercado de trabalho diferente hoje, para quem está chegando. Apesar da gente ter total consciência que a gente tem muito que avançar, né? Você falou que na sua empresa você trabalha muito com executivos, traz muito recomendações e sugestões de como incorporar na estratégia de negócio a diversidade e inclusão, tanto para executivos, de repente conselho de administração também. Li um artigo seu que era sobre essa visão, né, de como o conselho pode direcionar a cultura da empresa em prol da diversidade e inclusão. O que você deixaria de mensagem para aquele líder que ainda tem essa mentalidade, que não sabe o conceito de capacitismo e que ainda tem essa mentalidade de que contratar pessoas com deficiência é uma ajuda? Não é caridade. A gente precisa fazer inclusão por convicção. A inclusão é assim, ou ela é por obrigação, porque a gente precisa cumprir cota, ou cota de pessoas com deficiência por causa da lei de cotas, ou cota de mulheres no conselho, ou cota de pessoas negras porque é uma meta da organização, não importa, a gente precisa cumprir cota. Aí vem por obrigação. Aí ele passa por um caminho que é fazer por conveniência. Vamos fazer porque a nossa marca vai ganhar com isso? Vamos fazer porque o nosso público se conecta mais com a gente? E não está errado fazer por obrigação, muito pelo contrário. O mínimo é fazer por obrigação, por cumprir lei. E também não está errado fazer porque vamos ganhar por isso, com isso. Mas só vai acontecer mesmo quando a gente faz por convicção. Então, mostrar que é importante para o negócio faz parte da nossa jornada. E como eu falei, como nós somos um organismo, né? Não tem como a empresa ter um produto incrível sem pessoas incríveis para vender aquilo. Então, as pessoas continuam sendo o centro dos negócios, né? E pessoas diversas, cada vez mais ativistas, mostrando que querem ser tratadas com a sua singularidade, né? Então, é convicto. Eu queria até aproveitar e contar um case recente que falei um pouquinho... Adoro unir teoria prática. Vamos de cases, adoro. Cara, estou atendendo uma grande empresa de educação de executivas e executivos. E já me surpreendi que o primeiro trabalho com eles é com o board, é com o pessoal de diretoria, e são 5 mulheres e 2 homens. Já me surpreendi aí. Falei, opa, que lugar diferente que eu tô chegando. E eu faço conversas individuais com eles antes de chegar no encontro presencial, e essas conversas são com o objetivo de autobiografia. Tipo, eu quero conhecer quem é você, quanto que você já conviveu com gente com deficiência, quanto você já conviveu com pessoas negras. E eu tô descobrindo umas coisas, eles me contaram que fizeram por causa do conselho. O conselho disse, temos que trazer mais pessoas negras, tanto para serem nossos alunos e alunas, como para trabalhar aqui com a gente, para serem nossos docentes, para serem... Temos que trazer. Como vocês vão fazer, não sei, mas nós vamos trazer. Foi o direcional do conselho. E em 2 anos eles avançaram, uma coisa absurda, os indicadores deles são maravilhosos. E o que é mais interessante, quando eu conversando com esses executivos, eles contando quanto eles melhoraram como pessoas, que fica insignificante entender, eles falam desse jeito, é insignificante entender como a nossa organização, como a nossa fundação cresceu, porque a gente ganhou com isso, sabe? Então é lindo de ver que quando vem de cima as coisas acontecem, e a pergunta que eu faço é, vocês medem indicadores? Tá lá na reunião de pauta mensal, indicadores. Não é indicador só de diversidade dentro de casa, quantos negros eu tenho, quantas pessoas com deficiência eu tenho, não é só as mulheres, é quantas essas pessoas estão crescendo para a gente chegar no final e ver que temos pessoas com deficiência, mais que 63% nunca foi promovida, é para a gente não se surpreender com isso, mas é também como que o meu negócio, no caso aí, a educação para executivos, pode impactar uma sociedade. No caso da pessoa com deficiência, eu sempre conto essa história. Eu sou uma pessoa que hoje tem uma boa remuneração pelo meu trabalho. Porém, no final do ano, a minha sócia, que é remunerada igualmente, a gente ganha igual. No final do ano, eu gasto R$2.000 por mês para a minha deficiência. Para os cuidados básicos, medicação, item que eu preciso para esvaziar a bexiga, para fazer a físio, R$2.000 por mês. Fora que meu convênio, esse daí eu nem põe na conta, que é mais alto do que de uma mulher sem deficiência. Mas muito bem, R$2.000 por mês. No final do ano,
a gente ganhando igual. Ela tem 24 mil reais a mais que eu para investir em educação, saúde. Então, não é caridade, é entender que existe um desequilíbrio que vem do antes, vem do que existe na nossa vida, que a gente chama de capacitismo estrutural. No exemplo do racismo, é racismo estrutural. Então, e quando o executivo e a executiva entendem isso, e é isso que eu estou vivendo nesse case maravilhoso, eu falo, cara, é isso que muda. Eu encontrei aquilo que eu falava na teoria. Não é só por obrigação, não é só por conveniência, faça por convicção. E agora eu encontrei, eu achava que isso não existia. Que só minha filha, realização, hein? Só minha filha ia ver os executivos com convicção. Eu já achei alguns, tô super feliz. Que realização, adorei. Muito bom case. E mais feliz ainda de existir também, concordo com você. A gente falou até aqui, assim, acho que bastante do... voltado para um olhar do que trabalhar a diversidade e inclusão pode trazer de positivo. Pensando nos riscos que a empresa, se não olhar para o tema de diversidade e inclusão, se ela negligenciar esse ecossistema, que tipo de risco a empresa fica sujeita? Bom, assim como cumprir cota é lei, acessibilidade é lei. Acessibilidade é uma lei que desde 2010 já está valendo, mas que na LBI de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi ainda mais fortalecida. Então, e quando a gente fala de acessibilidade, não estamos falando de rampas e sanitários apenas. Estamos falando de tecnologia acessível, de canal de venda acessível. Então, se as empresas vendem na internet, se as empresas fazem cursos na internet, tudo isso tem que ser acessível, é lei. Então, existe um risco legal e existe hoje uma facilidade de informação que as pessoas sabem aonde reclamar, que as pessoas sabem aonde buscar pelos seus direitos. Então, eu tenho acompanhado e empresas nos procuram porque foram acionadas pelos seus clientes para melhorar a trilha de venda, o que eles oferecem. Tanto, por exemplo, passagens aéreas, coisas que se compra muito online, né? Fazer um check-in de uma viagem online. Então, se isso não estiver acessível, já é passível de prejuízos aí com não só indenizações, mas também com a marca. E fora as redes sociais, né? Acho que hoje em dia a questão reputacional e de imagem, por uma questão dessas, eu acho que é o que mais me salta aos olhos. Eu falo que a marca de uma boa empregadora de diversidade, ela fortalece, consequentemente, o cliente, né? O cliente diverso também vai querer comprar de empresa que emprega bem pessoas diversas. E eu acho bem difícil de mensurar o ganho disso, sabe? Eu acho que um dos motivos que nós, nossa área de diversidade e inclusão, meio que fica na berlinda, às vezes, é essa nossa dificuldade de mensurar. E aí que a gente fica ainda mais necessitada de estar em parceria com a área de governança para ajudar a gente a conseguir calcular, a mostrar onde estão os ganhos. Muito de gente com gente que entende muito de dados ajudaria muito a gente a alavancar. Você, de novo, falou do gente que cuida de gente que cuida de dados, o poder desse apoio mútuo, né? Ainda para mim é muito forte essa visão nas empresas que eu trabalhei de que a pauta da diversidade e inclusão é uma pauta, ainda igual você falou, que sejam de diversas áreas dentro do RH, mas de que é uma pauta do RH. Eu tive a experiência de, em algumas empresas, ser acionada para contribuir, para apoiar, e ficava aquele cabo de guerra. Não, essa parte é do compliance, essa parte é do RH. Como que é a tua visão e até mesmo recomendação, talvez, para as empresas que querem começar a abordar esse assunto, com quem fica um pedacinho com cada departamento, precisa de um dono, de uma referência, um ponto focal? Bom, o meu sonho é que uma pessoa com deficiência entre na empresa e passe pelos processos que todos os outros passariam com a mesma oportunidade de equidade, de igualdade. Na prática, a gente ainda precisa de pontos focais. Eu vi já algumas empresas diluírem a área de diversidade, falando, aqui tá um pouquinho em cada área, e depois voltarem, porque o mundo ideal é esse. Então,
eu peço atenção para os executivos que estão decidindo isso, porque eu também acho que o mundo ideal é esse. O mundo ideal é que, para mim, assim, eu durmo e acordo para que a lei de cotas não exista no futuro. Que ela não seja necessária. Né? Mas assim, esse é o mundo ideal. Qual que é o mundo real? A gente ainda precisa separar marcadores, a gente ainda precisa separar temas, precisa separar ações afirmativas, porque a gente está construindo uma cultura de perceber o benefício que eu tenho após uma ação afirmativa. A gente está construindo. Como eu falei, já encontrei executivos que entenderam e que assumem, inclusive, essas resistências no começo. Nessa construção, eu ainda acho que precisa de ponto focal, mas o ponto focal não é sobre a responsabilidade, é sobre a estratégia. Então, qual a responsabilidade, por exemplo, do marketing? É fazer um endomarketing divulgando uma cultura de inclusão? É fazer um marketing para fora, trazendo a diversidade bem representada? E aí, bem representado, de cuidado para não fazer... a gente chama em capacitismo de clip face, lembrei. Nossa, aprendendo. Pois é. Ou então no Photoshop bota uma perna com prótese numa modelo que não tem, essas coisas tudo não se faz, tem que trazer uma diversidade real, estampada. O marketing tem que saber disso para fazer bem feito, porque quando eu vou ver uma pessoa cadeirante numa foto, que o marketing... Você vai saber que aquilo ali é montagem. Eu olho, o pneu a cadeira tá limpo, como é que tem uma foto de um cadeirante de verdade com esse objetivo, né? O marketing quer ilustrar uma pessoa cadeirante que trabalha, que roda na vida com o pneu limpo. Isso não existe. Pneu limpo é cadeira que acabou de sair da loja, né? Pra gente, assim, é importante o marketing saber disso. E essa responsabilidade é do marketing, não é de diversidade, não é da RH. Como eu falei, da infraestrutura, acessibilidade. Sabe o budget direcionado para cuidar do jardim da empresa? Tem que ter um budget direcionado para ter o elevador na empresa, para ter a acessibilidade, para as portas estarem largas, para os sanitários estarem acessíveis. Então, por exemplo, até comunicar o porquê que não deve se usar um banheiro adaptado, um banheiro acessível. Isso é uma responsabilidade da empresa como um todo, de educar, né? Então, a gente tem responsabilidades diluídas, estratégia ainda focada. Tem um departamento aí que você não mencionou. Ai, fala, que aí eu já conto o exemplo. O compliance. Compliance. Pois conte, então, pra gente o que compliance tem que ficar atento com esse tema. Olha, compliance tem a ver até com as relações de ética, com as opressões, né? Sabe que no nosso indicador... nesse 63% que eu falei de pessoas que nunca foram promovidas, é uma pesquisa recente, a gente lançou no final do ano passado, de 2024, com Pacto Global da ONU, Instituto Locomotiva e a Diversidade, parceria da Talento Incluir. 9 a cada 10, então 90% sofre capacitismo na empresa. E dessas que sofrem capacitismo, 83% estão com problemas de saúde mental, saúde emocional, estão se afastando da empresa, porque não se sentem num ambiente pertencente. Então, aí eu já começo a ver pessoas com deficiência oprimidas e uma importante atuação de compliance para apoiar e colocar dentro dos seus materiais direcionamentos para que o respeito à pessoa com deficiência aconteça, né? Imagina assim que os RHs, as áreas de diversidade, começaram há muitos anos fazer manuais direcionados como lidar com a pessoa com deficiência, né? Uma coisa é isso ser um manual do RH, outra coisa é isso estar num treinamento de compliance. Né? Eu digo que não precisa estar igual o manual, no empurra, puxa aqui, não é assim, mas ele pode estar nos exemplos, ele pode estar numa imagem de um book. Então, é uma forma de dizer, olha, aqui a gente não tolera capacitismo, né? Então, para mim, assim, acho que tem muito que se fazer. Vocês terão ideias incríveis que eu poderia ficar tentando. Mas, Carol, é exatamente por isso que eu te trouxe. Porque eu falei no comecinho, a ideia o grande propósito de GRC Fora da Caixa é a gente trazer uma nova forma de pensar e de comunicar. E eu acho que uma das coisas que, às vezes, acontece é as áreas dentro das empresas se isolarem. E isso acontece bastante também com a área de GRC. E a gente precisa, para trazer melhores resultados, para trazer
realmente um GRC que seja eficaz e que seja eficiente, a gente às vezes precisa sair dos limites da nossa área e buscar aprendizados em outras áreas ou em outras experiências e vivências. Então eu trouxe exatamente para você dar um chacoalhão em algumas pessoas aqui do GRC. E Lu, o pessoal de GRC também podia contratar a gente com deficiência, né? Porque ter a convivência também ajuda muito a gente a pensar fora da caixa. E eu acho que, com 100% de acordo, porque eu acho que é uma realidade também, vejo assim, a maioria dos congressos que eu vou de compliance ou de GRC como um todo, eu vejo muito poucas pessoas com deficiência nesses eventos. E eu não sei qual é o diagnóstico do porquê eu vejo poucas. Se é porque falta acessibilidade para o evento, se é porque os convites são direcionados para determinados públicos onde essas pessoas ainda não conseguiram o acesso. Teria que ser até um trabalho de fazer um diagnóstico para poder conseguir tratar com medidas adequadas, né? Lu, sabe que a gente já, aos 2 anos, tem feito um movimento, porque eu passei os 2 anos anteriores como embaixadora da Talento e indo muito em evento. E aí eu comecei a perceber essa ausência de pessoas e evento de tudo quanto é tema, né? Já fui até em evento de gamers. Assim, evento de tudo quanto é tema, porque eu falava assim, eu fui mais para os de RH, de diversidade, mas eu falava assim, cara, se vocês me conseguirem aqui para o meu time cavar uma oportunidade de estar num evento que não está falando de inclusão, eu vou gostar mais ainda, né? E aí eu fazia os painéis, tudo, e aí eu comecei a sacar, cara, não tem gente com deficiência aqui, não tem gente com deficiência aqui. Esse ano nós estamos fazendo um movimento muito forte. Você quer que eu faça painel? Eu faço, porque esse é um trabalho que eu não cobro para fazer, até porque para mim é plateia, né? Assim, é público para eu divulgar o nosso trabalho. Mas eu falei, você quer que eu faça? Eu faço, mas eu quero cortesias para pessoas com deficiência. Comecei o ano passado. Carol, eu vou começar, eu vou te colocar ali em contato com alguns chacomico. Não, e assim, eu percebi a ausência e não entendia por quê. Primeiro foi ano passado, foi um piloto. A gente conseguiu falar com 30 pessoas com deficiência para aquele evento, era um evento de área de treinamento. E eram pessoas da área, não é que eu ia levar ONG, eu ia levar pessoas que estão nas empresas trabalhando nessa área, né? Aí depois a gente viu coisas que, meu chefe fala que se eu não, que ele achava que eu não conseguia sair para ficar o dia inteiro fora, que eu não consigo. Então tem umas coisas que vão podando que a gente nem sabia por que a pessoa com deficiência não estava lá. E acredite, assim, muitas nem sabiam que tinha evento, assim, elas ficam tão na vírgula, sabe, da área, tão no cantinho, que nem ficam por dentro, não são convidadas. E é uma mentalidade que tem a ver com aquela crença que eu te falei, né? Até as pessoas mais evoluídas, pessoas que já estão mais abertas à inclusão, quando descobrem que, nossa, mas você viaja tanto, mas você... Como é que você consegue? E se eu tivesse um cadeirante aqui, eu não sei se ele poderia viajar tanto. Eu falo, cara, é meu perfil, não tem a ver com a minha deficiência. E isso não é que é óbvio pra gente, não é óbvio pro mercado. Vou te ajudar nessa daí. Me ajuda, a gente precisa de pessoas aliadas, aí isso vai ficar muito maior. Com certeza. Já chegando então aqui no nosso final do nosso bate-papo, eu queria perguntar da onde surgiu a ideia de empreender, criar uma empresa para tratar, obviamente que tem uma conexão pessoal, claro, já ficou muito óbvio aqui em toda essa conversa, mas assim, de formação em educação física para CEO de uma empresa. Conta como foi essa trajetória. Gente, eu sou CEO de uma empresa pequena, hein? São 30 pessoas que não se diminua, comigo. Pode parar com isso. Não, eu gosto de me colocar nesse lugar. Uma empresa grande, eu não sei se eu dou conta. Na verdade, isso tem a ver com a minha resposta. Já vou falar que você tá com uma crença limitadora aí. Não, eu tô com objetivo e meta. Então fala. Eu não planejei empreender. Mas eu sempre me respeitei. Então, assim, trabalho, pra mim, já disse, é bom. E a gente vem de uma cultura que trabalhar é castigo. A herança da escravidão vem o trabalho como um castigo. Quem trabalha é o menor, é o diminuído, é o preto escravizado. Quem trabalha não é a pessoa que é mais importante. Então, o trabalho, ele tem um pejorativo muito grande, assim, de que é ruim, que trabalhar é a parte da vida. Para mim, sempre foi parte da vida. Principalmente depois do acidente que eu contei aqui no começo. E faz parte da minha vida. E estar num lugar que eu sou respeitada sempre foi
assim, inegociável pra mim, sabe? Esse respeito que eu tenho por mim, assim, de estar num lugar que eu sou muito respeitada. E foi por isso que foi acontecendo o negócio, assim, eu não planejei. Quando me chamam para dar aula, contar a minha experiência em curso de empreendedorismo, eu falo, façam o que eu fiz, mas não o que eu planejei, porque eu não planejei. Planejam do jeitinho que eu fiz. Eu não planejei. E por que eu não planejei? Porque eu não tinha referência. Hoje eu tenho resposta para isso. Eu não tinha uma mulher com deficiência, referência para eu olhar e falar assim, é ali que eu quero chegar. A representatividade que a gente falou. E assim, eu não sabia o que ia dar. Então foi indo, foi acontecendo, sabe? Eu não tô dizendo que não planejar é o certo, não acho que é. Hoje que eu tenho mais oportunidade de planejar, eu tenho um conselho instituído na Talento Incluir, que, pô, depois que a gente pôs conselho, como a gente cresceu, a gente mudou o nosso faturamento, a gente cresceu 300% em 3 anos depois do conselho ter entrado, né, no faturamento. Assim, eu tenho certeza que se eu tivesse planejado no começo, eu tinha crescido muito antes, né, eu tenho 17 anos de negócio e percebo uma estabilidade do meu negócio há 3, 4 anos, que foi quando eu botei ordem na casa. Então, obviamente, é muito importante planejar. Para mim, não foi assim. E não foi assim, infelizmente, porque eu não tinha referência. Então, foi acontecendo. Tem a coisa de eu fazer por mim também. Então, muita gente fala, que lindo que você faz pelas pessoas com deficiência. Eu falo, não faço nada por elas, eu faço por mim. Porque quando veio o insight para eu empreender, foi exatamente assim. Estou sendo bem honesta. Nossa, se a pessoa com deficiência não tem dignidade, eu também não tenho. Foi, putz, coitada das pessoas com deficiência que não têm dignidade. Foi coitada de mim que não vou ter dignidade. Carol, muito parabéns. Você ganhou uma aliada, com certeza. Conta comigo nessa jornada. Obrigada. Parabéns por toda essa trajetória. Espero que o pessoal também de casa tenha gostado bastante, porque acho que o que a gente aprendeu e ouviu aqui foi um belo do chacoalhão. Bora pensar diferente, bora comunicar diferente, bora também ter a convicção de trazer um resultado diferente. Se você gostou desse conteúdo, aprendeu alguma coisa, manda para aquele amigo que está precisando também aprender com isso. Compartilha, curta, se inscreva no nosso canal e fique ligado.